Vamos lá, gente, para mais uma videoaula do nosso curso. A nossa videoaula agora nós vamos estar trabalhando com dois tópicos, na verdade, um complemento do tópico anterior, né, do caso anterior, trabalhando aí com os números racionais ainda, que são as raízes exatas, que não é tão difícil, mas a gente vai aprender uma característica bem mais importante que dos números racionais, e vamos entrar também nos números irracionais, tá bom? Vamos lá. Números, raízes exatas, desculpa. Nossas raízes exatas, nós já sabemos trabalhar com elas. Se você chegou aqui no nono ano é porque você sabe trabalhar com raízes. Se não sabe, eu aconselho você a dar uma revisada nesse assunto. Mas vamos lá. Raiz quadrada de 36, por que ela é considerada racional? Vou já lhe dizer. Raiz quadrada de 36 vai ser 6. Por quê? Porque 6 elevado ao quadrado é igual a 36. Isso daqui é coisa básica que nós já sabemos estando no nono ano. Por que é interessante nós observarmos que a raiz quadrada de 36, que é 6, vai ser um número racional? Todo número inteiro, que são números que não são quebrados, tem um 1 aqui de baixo como denominador. E observa, é uma fração. Se você dividir o numerador por denominador, você tem um 6, está aqui, ó. Não é tão difícil de ver isso acontecendo, né? Então, eu quero que você fique atento, nesse primeiro momento, a essa característica, saber tirar raízes exatas. Inteiras, para ser mais exato, né? Raiz quinta de 32 vai ser 2. Por quê? Porque 2 elevado à quinta potência é igual a 32 e o mesmo esquema vai acontecer. 2 sobre 1 é igual a 2, fazendo o processo de decimal vira fração e fração vira decimal. Esse cara aqui, ó, eu sei que a gente vai servir sempre para os números decimais. No entanto, as raízes exatas inteiras também se encaixam nessa regra, não de número decimal, mas de números que podem ser transformados para a fração e a fração retorna para ele. Percebe que esse ciclo sempre permanece. Só que, pô, Thiago, é muito fácil trabalhar com raízes com números inteiros, porque eu já sei eles. Até raízes aproximadas eu sei trabalhar. Ok, sem problema. E quando tu se deparar com raízes de números decimais, como é que tu vai trabalhar? Se tu pegou a nossa primeira aula sobre esse tópico de números inteiros, de conjuntos numéricos, você vai perceber o seguinte, que não é tão difícil prever como é que vão ser organizadas as nossas raízes, mas que você precisa tomar um cuidadozinho. Que cuidado é esse? Vamos para o nosso segundo caso. Raízes decimais exatas e periódicas. Observa o que vai acontecer aqui, ó. Elas são raízes de números decimais, mas podem ser exatos e periódicos. Opa, mas os números exatos e periódicos são números racionais. Então quer dizer que as raízes deles também são racionais? Sim. Se um número racional, presta atenção nisso que eu vou te falar. Se um número é racional, a sua raiz também é racional. Se a raiz de um número racional é um número racional, eles estão no mesmo conjunto. Você tem que ficar ligado nessa jogada. Observa o seguinte, como é que eu vou saber quanto é a raiz quadrada de 0,16? Não é tão difícil como parece. Você já sabe transformar isso daqui para fração. Olha como é que vai ficar. Ó. Raiz quadrada de 0,16. Raiz quadrada 0,16 em forma de fração fica 16 sobre 100, se a gente for fazer essa transformação dessa maneira. E agora, curte só o que vai acontecer. Essa raiz eu vou distribuir tanto para o numerador quanto para o denominador. E olha o que vai acontecer. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 100 é 10. E como é que é isso daqui em forma de número decimal? Bom, repete o número todo. Pega aqui. A quantidade de zeros é a quantidade de casas decimais que vai ter o meu número. Para que isso aconteça, o número tinha que ser 0,4. Tá na dúvida? Divide. 4 sobre 10. 0, vem para cá, o 0, vem para cá o 0 para o lado do 4. 40 dividido por 10, 4. Tá aqui, ó, surgiu. Se você tiver dúvida, divide o número de cima pelo número de baixo. Nós ainda vamos pegar alguns tópicos, mas é porque assim, se você chegou no nono ano, significa que alguns assuntos você já tá ciente que existem. Então, por isso que aqui eu estou fazendo essa revisão nessas primeiras aulas. Quando a gente for estudar definitivamente esses conteúdos, aí você vai poder dar uma revisada a mais. Nesse momento, você tem que revisar por conta própria esses conteúdos aqui, tá, gente? O objetivo é resolver colégios militares e as escolas técnicas.
Na dúvida, pega isso daqui e bota para resolver, cara. Bota para resolver, repete essa resolução aqui que você vai entender, com o tempo vai acabar entrando na tua cabeça de alguma maneira, tá? Letra B do nosso segundo caso. Nós temos aqui raiz quadrada de 1,44. O que nós vamos fazer? Transformar esse... Deixa eu fazer de azul. Transformar esse 1,44 para fração. Nós vamos repetir o número todo. Nós vamos passar o traço de fração e a quantidade de casas decimais e a quantidade de zeros do denominador. Coloco 1 na frente. Novamente, distribuímos aqui a nossa raiz tanto para o numerador como para o denominador. Vamos ter aqui raiz quadrada de 144 e aqui embaixo raiz quadrada de 100. Ficando assim. Vai ficar raiz quadrada de 144 é 12 e raiz quadrada de 100 é igual a 10. Bom, repete o número todo. A quantidade de zeros é a quantidade de casas decimais. Está aqui, ó. Para ter uma casa decimal, a vírgula tem que estar entre 1 e o 2. Simples, simples, simples. Vamos fazer aqui a nossa letra C. E aqui nós estamos trabalhando com decimais periódicos. Mas o esquema vai ser o mesmo aqui. Você vai pegar, passar o traço de fração. Bom, esse cara aqui, ó. Opa, desculpa, gente. Dá pra gente fazer da seguinte maneira, ó. Escreve de forma simplificada esse número. Passa o traço de período. E o que vai acontecer agora? Nós vamos poder transformar para fração. Ao fazermos isso, observe como vai ficar. Um número no período, né? 9 no denominador, lá da nossa primeira videoaula. Nós temos aqui, então, a distribuição da nossa raiz quadrada. E agora teremos raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de 9, 3. Essa daqui é a nossa fração, é o nosso resultado de 0,44444 como número decimal AI. Decimal periódico, para ser mais exato, né? Aconselho você a pegar, reassistir essa primeira parte, dando um pause e tentando resolver sozinho essas operações. Pode fazer, isso daqui vai te ajudar pra caramba. Nós vamos entrar agora e verificar, e consolidar, na verdade, a diferença entre os números racionais e os números irracionais. Acredito que você já está enjoado de ouvir eu falando isso, que um número racional é quando você transforma ele para fração e essa fração volta para ser número racional. Observe o que vai acontecer quando a gente for trabalhar aqui com os números irracionais. A lógica diz que se os números racionais você transforma para fração e você consegue transformar ele para o número original de novo, os números irracionais você não pode fazer isso. Os números irracionais, eles não podem voltar a ser fração, mesmo que eles tenham sido antes. Um exemplo que nós temos está aqui, ó. Deixa eu só escolher uma coloração de pincel aqui, vermelho. Vou fazer vermelho. Dá uma olhada nesses números, ó. Primeiro, que as características definitivas dos números irracionais. Todo número que não obedece esse ciclo de decimal vira fração ou fração vira decimal. Isso daqui não acontece nos números racionais. Nos números irracionais, desculpa. Observa, gente. 0,326554842. Não tem padrão nesse número. Então, tu não tem como transformar ele para fração. Olha o número π, que é um número famoso. 3,141592665. Tem reticências aqui. Tu não sabe como é o padrão desse número. Então, esses números, eles são irracionais. Por que irracionais? Porque eles não podem ser transformados para fração. Eles podem ter sido gerados por meio de uma fração, mas eles não voltam a ser essa fração. Não tem como, ele não tem aqui um padrão numérico a ser seguido. Outro caso de números irracionais são as raízes não exatas, principalmente de números primos ou de números que não têm raízes exatas. Por exemplo, você pega aqui a raiz de 8. Bom, se você parar para analisar, o número antes do 8 que tem raiz é o 4, que seria a raiz quadrada de 4, o 2. O número depois é o 9, raiz quadrada de 9, 3. Isso significa o quê? Que a raiz de 8 está entre 2 e 3. E realmente, a raiz quadrada de 8 é um número irracional, porque ele começa 2, alguma coisa e não vai seguindo um padrão depois disso. Nós temos aqui também o caso de raiz de 3, que é 1,7320508,7 reticências. Aqui mesma coisa.
raiz de 15, e todos esses são classificados como números irracionais, porque eles não podem ser transformados para fração. Eles podem ter sido gerados de uma fração, mas eles em si não voltam a ser essa fração novamente. Bem interessante esse caso aqui. E para complementar essa nossa primeira parte, gente, a gente pode ir para o nosso resumo, que é fazer um esqueminha dos números reais, observando aí o comportamento dos nossos números, né? Sei que nós não definimos diretamente o que são números naturais inteiros, mas por que eu fiz questão de começar explicando o que são números racionais e irracionais? Você vai entender agora. Observe o seguinte, esquema dos números reais. O que são os números reais? Os números reais são todos os conjuntos numéricos conhecidos até agora. Nas nossas aulas, nós pegamos números racionais e irracionais. Por que eu comecei com racionais e irracionais e não com números naturais? Porque os números naturais, observe, é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. São todos os números que podem ser contados de forma natural. Vou dar um exemplo. Você tem aqui, ó, o pai, a mãe e a criança, pequenininha. Como é que você faria essa conta? Você pode dizer que aqui tem 2 pessoas e meia? Ou melhor, 2 pessoas, 3, por causa que a criança é pequena? Você nunca falaria isso. Ah, mas Thiago, e se a criança não tiver um braço aqui? Ela não tem um braço. Ela continua sendo uma pessoa. Então, não seria 2, alguma coisa. Naturalmente, isso daqui seria 3. E muito menos, a criança, sei lá, morreu. Foi bem brusco esse exemplo, mas tá, a criança morreu. Eu teria menos 2? Não, tu não conta o número negativo isso. Justamente porque isso é uma contagem natural. Esse grupo tem 3 pessoas. Independentemente da característica, é natural olhar para esse grupo e ter 3 pessoas. Números naturais são justamente isso, números 0, 1, 2, 3 e números contados de forma natural. Números inteiros, como o próprio nome já diz, os números inteiros são números que não são quebrados, ou seja, eles não apresentam vírgulas. Isso inclui os números naturais, tá aqui, ó, e os próprios números negativos, porque eles não são quebrados. Isso daqui, por exemplo, 3,01 seria um número quebrado, ele não é inteiro, mas o menos 3 ele é inteiro. O 0 está aqui no meio, porque o 0 está em todos os conjuntos, certo? E eu quero que você observe o seguinte, os números naturais estão dentro dos números inteiros, e aí a gente começa a entender o nosso mapinha, que os números naturais fazem parte dos conjuntos dos números inteiros. Como é que nós representaríamos isso? Que os naturais estão contidos nos números inteiros. Essa seria a característica entre eles. Esse daqui é o símbolo de contenção, ele está dentro desse número, certo? Se eu fosse comparar os números inteiros para os números naturais, simplesmente seria assim, ó. E agora vê a lógica. Os números inteiros estão contidos nos números naturais ou eles contêm os números naturais? Só é você parar para pensar assim. Os números inteiros são maiores. Então, ele não cabe dentro de um conjunto menor. Ele possui esse conjunto menor. Então, significa que esse símbolo aqui, ó, que é diferente desse daqui que a gente utilizou, significa está, ou melhor, significa contém. Contém. Você precisa ficar atrelado demais a saber o nome desses símbolos? Não. Só é você prestar atenção no seguinte, que a parte aberta sempre aponta para o conjunto maior. Observa que os números inteiros aqui, ó, esse aqui é um Z, tá, gente? É maior do que os números naturais. E a parte aberta sempre vai estar apontando para ele, ó. Sempre. Outra coisa que nós podemos fazer é que os números inteiros estão contidos nos números reais. Ou melhor, nos números racionais, que é a primeira quantidade aqui, né? Por quê? Porque os números inteiros são menores que os números racionais. E essa é a nossa análise do mapa do conjunto. Depois a gente pega alguns outros exemplos conforme a gente vai aprendendo mais a respeito dos conjuntos numéricos, tá? Nós temos aqui os números racionais agora. Os números racionais, observa, eles possuem os números naturais, os números inteiros, os decimais exatos, decimais periódicos e as raízes exatas, todos os números que a gente aprendeu anteriormente, né? E eles obedecem a essa estrutura de um número se tornar fração e uma fração se tornar esse número. Em oposição a eles, nós temos os números irracionais.
Os números irracionais são decimais não exatos e raízes não exatas. E eles não têm nada a ver com o conjunto dos números racionais. Tanto é que no mapinha aqui, ó, perceba que os conjuntos dos números irracionais estão longe dos números racionais. Eles não têm nada em comum, porque enquanto os conjuntos dos números racionais é um que tu pode transformar para fração e voltar para esse número, os irracionais você não pode. Então eles não têm nada a ver um com o outro. E o conjunto dos números reais envolve todos esses valores que estão aqui. Certo? Essa foi a nossa introdução desse curso. Nós vamos, na próxima videoaula, resolver algumas questões e eu espero que você esteja acompanhando aí sua apostila de resolução de questões e treinando juntamente com essas videoaulas, pegando essas definições. Tá bom? Bom, espero você na próxima aula. Continue aí focado e vamos tentar fazer um bom trabalho com essas nossas listas de exercícios e listas que estão sendo passadas. Até a próxima, gente, e tchau!